Ô, Chase, Lucas, tá escutando aí ou não? Diga, Deu certo com o cara pra amanhã ou não? professor, ele não confirmou nada ainda. Ele tava dando curso lá pros vendedores, pro gerente, daí não, Ah, não tá. tive como conversar com ele, sabe? Ele é Eu não sei multiplicador quanto que vai também? demorar. É, e Aham, ele, tipo, geralmente tá dando curso pra vendedor, sabe? sei, sei. Mas talvez amanhã dê certo. Beleza, Ele falou que vai participar essa semana, só não sabe quando. então tá, beleza. Tranquilo. Tá, joia. Gente, ó, então nós vimos algumas coisas de gerenciamento e hoje dentro do gerenciamento o pessoal fala muito disso que a gente está falando aqui, que é a parte de redes, né? A rede CAN ou no sistema embarcado, dependendo aí a máquina, posso ter duas, três, quatro redes, aí depende, no caso, o tamanho e a configuração que a gente tem, no caso do circuito, ou a arquitetura eletrônica que a gente tem no sistema, tá? Normalmente, a gente vai ver aqui algumas definições, vocês vão ver que a parte de redes é para diminuir, no caso, o número de volume de fio. E lógico, quando a gente diminui o volume de fio, diminui custo, tá? E também, se a gente for ver, a gente fala em complexidade, porque a gente vai ter a parte de processamento, só que os módulos vão estar interligados, tá? E aquela questão, a gente vai ter muito menos a questão de estar problemas, no caso físico, que é a questão de fio com mau contato, essas coisas assim. Pode acontecer, lógico, que dar um problema na rede, alguma coisa assim, que a gente vai estar vendo ali para vocês entenderem, tá legal? Aqui, gente, a gente fala em eletrônica, a gente já viu algumas coisas, porque eletrônica é para agrícolas. A gente vai melhorar desempenho, diminuir algumas funções do operador, ter precisão no acionamento, ter sistema de proteção do sistema. Então, isso foi propiciado só em função, no caso, da gente estar colocando os sistemas eletrônicos nas máquinas, tá? E aí vem outra situação que é, no caso, bem diferente, porque antigamente a gente fazia muito configuração ou acerto de máquina, regulagem, que o pessoal falava, mecanicamente. Então eu tinha que descer lá, o operador ia descer e ia fazer as ajustagens mecanicamente. Hoje, com a parte de eletrônica e essa questão aqui que a gente tem de a interconexão ou a conexão que a gente tem entre os sistemas, vocês vão ver que a gente automatiza mais os processos e é mais rápido, porque a parte de eletrônica, a resposta que a gente tem no caso de acionamento é muito mais rápida, tá? A gente tem aqui o que é, no caso, a CAN. Na verdade, aqui está falando que é um controle, a tradução, Control Area Network, no caso do sistema. A gente tem um barramento central e nesse barramento central a gente está, no caso, interligados diversos microprocessadores ou processadores que vão estar integrados, tá? E aí depende, no caso, como é que está essa arquitetura dentro da máquina. É lógico, né? Lembra que eu falei para vocês de prioridades? A gente tem as questões de prioridade. Quando se trata disso, no caso, na rede, vocês vão ver que algumas coisas têm as prioridades macro, que elas se sobressaem a algumas coisas. Ah, se eu tivesse, por exemplo, um problema de, sei lá, iluminação, ar-condicionado, às vezes isso aí, por exemplo, para a máquina não é tanta prioridade. Apesar que, dependendo onde a gente está, por exemplo, parte de ar-condicionado, é essencial, tá? Então, tem que tomar cuidado aí nessa questão, como é que foi feita essa configuração do caso da rede. Qual que é o objetivo da gente ter rede? É diminuir essa questão e a velocidade de processamento e a velocidade de comunicação, gente, é bem mais rápida, tá? Em função do caso que se eu fosse fazer um sinal elétrico, para ele, no caso, estar acionando qualquer, no caso, conjunto ou dispositivo, no caso da máquina. Vale também falar para vocês o seguinte, gente. Quando vocês falarem em redes, nós vamos trabalhar com protocolos, tá? Se vocês começarem a verificar, existe uma série de protocolos, que é a forma como é que é feita a comunicação e, no caso, nesses sistemas.
Então, a integração que a gente tem, geralmente, são os protocolos da mesma, no caso, o mesmo protocolo. Não adianta falar assim, ó, tem uma rede que vai trabalhar com diversos tipos de protocolo diferente. Não. Então, quando ela tem uma configuração de protocolo, é um pré-determinado que ele vai estar, no caso, utilizando. Tá? Isso aqui é muito novo? Não. A parte de redes de comunicação, ela já trabalha, no caso, há muito tempo. Tá? Não é um negócio assim novo, mas a aplicação que a gente tem em maquinário ou veículos, vocês vão ver que ela começou não há muito tempo. Então, a gente está vendo aí que essa questão aí, ela vem se evoluindo para, no caso, automatizar processos, respostas mais rápidas e maior controle, tá? Aqui ele está falando que a CAN, ou o sistema, no caso de redes, aqui ele foi aplicado em automóveis, linha pesada, caminhões, máquinas agrícolas. A primeira que foi utilizada foi usada na aviação e, no caso, ferroviário, tá? E depois veio com essa parte de, no caso, sistemas embarcados, que entra aí, a gente está vendo a parte automotiva, depois tem náutica também, tem uma série de coisas aí que utiliza esse sistema, tá? O que é interconexão? Então, a interconexão é a conversa entre, no caso, diversos microprocessadores ou computadores que a gente tem. Então, cada unidade de comando ele tem um microprocesso, tá? O microprocessador. Esse microprocessador, ele, no caso, vai fazer, dependendo, ele pode ser dedicado, que ele vai trabalhar exclusivamente naquele sistema e vai estar informando, por exemplo, o restante como é que está, no caso, trabalhando. Se a gente fizer uma conexão aqui, gente, vocês vão ver que, por exemplo, o sistema de transmissão e o sistema de motor, eles trabalham integrados. Então, ele depende, por exemplo, de rotação, velocidade, posição do acelerador. Então, algumas coisas assim eles vão estar conectados. Então, um acaba dependendo do outro. Então, ele trabalha com informações que estão presentes para o sistema do motor e informações que estão presentes para o sistema, no caso, também no caso da transmissão, tá? E aí, no caso, o interessante é que a gente veja, no caso, quando a gente está, no caso, fazendo uma análise do diagnóstico, alguma coisa, o que está trazendo, tá? Se por acaso falar lá que está com um problema no sensor de rotação num sistema de rede CAN, tá? A gente tem duas situações. Eu posso pegar um sistema de rotação, por exemplo, ou um sensor de rotação que é do motor, e posso pegar um sensor de rotação que vai na caixa de mudança, tá? E aí, obedece algumas coisas, por exemplo, no sistema, aquela questão, aonde que está acontecendo a falha? Se é, por exemplo, no motor, na parte, no caso do motor, ou se é na parte de transmissão. E aí, dependendo o tipo de conexão que você tem com essa rede, que é o teu scanner ou o teu rastreador, ele vai estar identificando através do número de protocolo, ou número, por exemplo, de um código de defeito, em qual local que está acontecendo isso, tá? Pode ser, por exemplo, modo de cabine, pode ser, por exemplo, motor, pode ser transmissão, pode ser industrial, aí depende, no caso, o que vai estar dando esse problema. E aí ele traz, através de siglas ou codificado, em qual local que está acontecendo isso daí, tá? Aqui ele fala que, se vocês forem ver aqui, a associação de conjuntos de controladores associada à rede CAN forma um sistema multiplexado de comunicação. A gente tem aqui, para entender o que é conceito de multiplexação e multiplexagem, então a gente tem que entender o que é isso aí. Ó, o sistema de rede CAN utilizado nos veículos possibilita a intercomunicação de forma simples e eficiente entre as unidades de comando existentes. Um conjunto de unidades comandadas associadas à rede CAN constitui um sistema multiplexado, tá? E nesse caso aqui, ele está falando que é um conjunto, no caso de unidades, ou um conjunto de computadores que eles estão, todos eles intercalados ou interconectados,
tá? Ou intercomunicação entre eles. Então, eu tenho esse sistema multiplexado. E aí, o que que a gente tem? Regras. O que que é regra? É a forma como é que ele vai estar se comunicando, tá? Então, existe essa série de regras que é a forma de se organizar de forma não destrutiva. Isso quer dizer, cada um vai ter, no caso, a sua a função, mas cada um ele tem as suas definições. Então, cada um tem, no caso, como, o que, que ele tem que informar no conjunto, tá? Essas regras, aí ele fala aqui, ó, devem ser seguidas pelos diversos modos conectados à rede, constituindo o denominado protocolo de CAN. Então, é um controle que a gente vai ter, no caso, interligado na rede. Tá? E aqui ele fala, no caso, trafego na CAN bus, que é a forma que o pessoal justifica ou coloca esse nome, né? Onde que a gente tem algumas informações aqui, por exemplo, ele fala aqui, ó, temperatura do motor, temperatura do ar exterior, velocidade do equipamento, rotação do motor, pressão de óleo, nível de combustível, no caso do reservatório, são alguns parâmetros que ele vai estar tomando informação para, no caso, ter, no caso, essas informações e tomar uma decisão, tá? E a partir daí, eu tendo essas informações, eu vou ter, no caso, um controle melhor, no caso, do funcionamento dessa máquina. Nós temos aqui algumas vantagens e desvantagens. Então, logicamente, os caras fazem uma aplicação onde eu tenha sempre maior vantagem do que desvantagem, tá? Aquilo que a gente falou no começo, ó, diminui o cabeamento. Então, reduz o máximo, por exemplo, o número, no caso, de fios. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem construir uma máquina ou um trator, o primeiro elemento mais caro para desenvolvimento é o powertrain. O powertrain que eles falam não é só o motor, é o motor e a transmissão, que vai a caixa e diferencial. Isso aí é a parte mais cara de desenvolvimento, onde que, no caso, quando eu colocar um motor grande ou um motor menor, o que, que ele pode aguentar, o que, que ele pode puxar, o que, que não pode puxar. Depois a gente tem a parte, por exemplo, eletroeletrônica, que é o desenvolvimento, por exemplo, de software, e, no caso, também os cabeamentos. Hoje o cobre ou o material que é utilizado, por exemplo, para as informações ou transferência de sinais é extremamente caro, tá? E, por final, o que vem, por exemplo, cabine, lata, que vem por aí, são as outras coisas que vêm os complementos para estar funcionando. Então, na arquitetura, então, a gente tem essa questão, se eu diminuir cabeamento, eu diminuo o custo na hora, no caso, de fazer, tá? E a informação, no caso, que a gente tem, onde ela tem essa conexão, ou essas informações que elas estão, no caso, entrelaçadas, ou, no caso, ligadas, facilita aí, por exemplo, que a gente tem, no caso, uma estrutura mais enxuta, na verdade, tá? Aqui, a gente, no caso, também tem aqui a questão do cabeamento e fala da instalação de módulos remotos bem próximos aos sensores. Isso quer dizer que eu diminuo, no caso, a distância entre, no caso, os meus componentes ou a estrutura que eu vou estar acionando. Eu poderia, por exemplo, ter lá um módulo, por exemplo, da plataforma. Esse módulo não precisava ficar lá dentro, no caso, por exemplo, da máquina. Esse módulo pode ficar lá fora, lá próximo da plataforma. Eu posso ter um módulo lá no industrial, mesma coisa, tá? Então, se a gente for ver num trator onde que a complexidade e as coisas que ele tem são menores, vocês vão ver que, dependendo do tamanho do trator, ele tem lá 2, 3 módulos. Aí, se você pega uma colheitadeira, vocês vão ver que, dependendo da situação, 10, 12, 15 módulos. Aí depende no que ela está, no caso, acoplar, tá? E o sistema de rede ele permite, no caso, a ampliação de sistemas significativamente. Isso quer dizer, eu posso ir conectando, no caso, nessa rede, N, no caso, sistemas que, no caso, vão estar se conversando, tá? Aí depende, no caso, conforme a prioridade ou a parte de programação que foi feita, no caso, no sistema.
Algum de vocês já viu como é que é a estrutura no caso de uma rede, no caso de computadores ou não? Conhece alguma coisa? Já viu ou estudou alguma coisa disso? Adalto? Nunca viu isso? Nunca nem vi. Não? Mais alguém? Alan? Eduardo? Gilson, fala, Gilson. Opa! Já viu alguma coisa sobre esse negócio de rede ou não? Ah, seria o que a rede que envolve aquele software, hardware, Isso. essas partes dos componentes? Vamos pensar assim, gente. Vocês têm lá uma estrutura de informática lá dentro da empresa, não tem? Que é, por exemplo, CPU, isso. monitor. Você tem lá, por exemplo, todos os computadores que estão na oficina. Tem lá da recepção, tem os que os técnicos fazem, no caso, conexão. Aí tem de RH. E todos eles estão ligados lá num servidor, lá dentro, no caso, da empresa, não estão? Então, Sim, esse servidor é como se ele estivesse recebendo informação de todos esses caras. E vocês têm acesso, por exemplo, a algumas coisas. E mesma coisa, eu posso estar, no caso, interconectado, por exemplo, sou, por exemplo, trabalho lá na Case. A Case ela pode estar interligada, por exemplo, com a fábrica. Então, seria uma plataforma de rede, no caso, ligada com a fábrica, onde as informações são online. Então, eu pego tudo que for, por exemplo, de utilização das máquinas, em vez de eu ter tudo guardado em, sei lá, em arquivo aí dentro da empresa, eu posso ter, no caso, em nuvens lá na fábrica, tá? E isso, por exemplo, reduz, no caso, espaço, algumas coisas assim que a gente tinha anteriormente que a gente tinha que ter, tá? Hoje a gente fala muito de fibra, igual o pessoal fala de fibra de vidro, isso é a fibra que o pessoal está usando. A fibra, ela permite, no caso, ter N, no caso, conexões e N, no caso, informações, dentro, no caso, de um espaço muito pequeno. Só que é aquela questão de prioridades dentro do sistema. E a resposta, por exemplo, como ela trabalha com luz, tá? Em tipo de energia, ele trabalha muito rápido. Já existe, gente, também sistemas que estão trabalhando com fibra dentro, no caso de veículos, avião, caminhões, máquinas, tá? Não sei se ainda aqui no Brasil já tem isso, mas para automóveis e caminhões já existe isso que aumenta a velocidade e, logicamente, eu posso ir agregando muito mais coisa para ele fazer. Então, ele ser mais autônomo. Então, se a gente tiver uma máquina ou futuramente que ela seja muito mais autônoma, ela vai ter que ter uma resposta, no caso, mais online do que, por exemplo, ela tem um delay lá que demora uma resposta, tá? Aqui, ele permite a aplicação de protocolos de comunicação mais inteligentes, o que aumenta ainda mais a confiabilidade do sistema. Isso quer dizer, cada protocolo, gente, o que é? O protocolo é como se ele tivesse um número e a quantidade, no caso, de informação que ele pode, no caso, trafegar, tá? Então, a gente vai pegar alguns tipos de rede que ela tem uma velocidade mais baixa, outros têm uma velocidade mais alta. Então, a gente vai ver que essas configurações depende, no caso, da desenvolvimento e arquitetura que foi utilizada, tá? Logicamente, a gente está partindo para um processo que onde a gente vai ter as velocidades, no caso, mais rápido, em bits por segundo, aí a quantidade de informações o mais rápido possível e ter uma resposta muito mais rápida ou uma aplicação ou, sei lá, um processo que vocês demoravam, hoje, no caso, com esses sistemas, vai acabar aumentando a velocidade, no caso, para diminuir esse espaço de tempo. Que muita gente trabalha com tempo, então, nesse aspecto, a gente acaba ganhando. Aqui ainda fala de facilitar a criação de software de aplicação, uma vez que possibilita a sua modularização e distribuição por vários módulos remotos. Isso quer dizer que ele pega cada informação, ele não pode ficar conectado só num módulo, ele pode, no caso, jogar isso em diversos modos diferentes. Então, eu poderia ter, por exemplo, um módulo que controla ar-condicionado, um módulo que controla a parte de hidráulico, um módulo que controla, por exemplo, a parte de elétrica, tá?
do industrial, do motor, da transmissão. Então, ele vai fazendo isso por módulo e eles se interconectam todos eles para ter a resposta final, que é o funcionamento total da máquina. Tá? Ainda aqui, a modularização do projeto, do sistema de execução, dos testes de validação. Isso quer dizer, ele vai fazendo por etapas, né? Na verdade, essa parte de execução e modularização, aumentando a sua confiabilidade e reduzindo os prazos envolvidos no desenvolvimento. Isso quer dizer, o cara vai homologar, ele faz primeiro a homologação de uma parte, depois da outra, depois ele só interconecta um no outro para, no caso, ter todo um conjunto. Então, muitas vezes vocês vão ver que alguns sistemas que foram desenvolvidos para algum trator ou máquina, depois eles foram acoplados numa máquina mais nova, mas eles usaram, no caso, aquilo que já estava, no caso, já desenvolvido, tá? Aqui uma das desvantagens da arquitetura, então ele fala que é difícil a implementação de software de controle da rede, que depende diretamente do protocolo escolhido. Quer dizer, eu não posso ficar trocando, uma hora eu estou com um protocolo, outra hora eu vou desenvolver, vou por outro protocolo. Então, essa implementação é difícil no caso do cara ficar fazendo esse controle dentro da rede. Se ele fizer a opção de ter um protocolo, vai ter sempre que trabalhar em cima desse, tá? Difícil determinação de prioridades da transmissão de dados, tá? Mas aqui o software vai ter que ser mais robusto para ficar trabalhando isso daqui. E difícil determinação de taxa de transmissão ideal para uma dada aplicação. Isso quer dizer, a quantidade de dados que seria aplicado para aquela aplicação que ele necessita, tá? Então, como ele trabalha com prioridades, não é sempre que ele está utilizando a mesma quantidade de dados. Então, se eu trabalho por demanda, igual motor, transmissão, ou a máquina que depende, por exemplo, do motor, a configuração do motor, o funcionamento dele, ele vai ter essa dificuldade em determinar a transmissão ideal de dados. Aqui, gente, ó, é baseado no compartilhamento de informações, há uma redução de aproximadamente 40% na quantidade de fios, conectores, sensores, unidades de comando. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, tá? Mas isso aqui eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, também não sabia disso. Todos os conectores, tá? Os conectores que são usados, por exemplo, nos sistemas elétricos dos veículos, eles recebem um tratamento que ele não inflama com facilidade. Ele pode derreter por aquecimento, mas ele inflamar, igual a gente tem alguns tipos de plástico que a gente tem aqui, ele acaba inflamando quando ele chega a um aquecimento alto, é mais difícil, tá? Então, quando a gente reduz, por exemplo, a quantidade de conectores, a gente reduz a possibilidade, por exemplo, de mau contato. Ou a gente tem aquela... menos pontos, por exemplo, para dar defeitos, tá? Aqui, a rede ela é responsável em interligar as unidades de comando, que processam as informações recebidas dos sensores e atuadores. Então, o que acontece? A maioria das vezes eu tenho um processador, ele depende, no caso, de um sinal que vem do sensor, recebe nessa unidade, e essa unidade, no caso, faz o processamento e manda o atuador, no caso, atuar, tá? Isso aí depende, no caso, a gente ter, no caso, uma arquitetura bem robusta para ele estar fazendo tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Aí, aquela questão que eu falei para vocês, cada montadora, ela traz uma denominação para cada tipo de módulo. Então, ECM, UCM, ADM, aí no caso depende, no caso, como é que é a configuração, como é que ela determinou e como é que a montadora deu nome para cada um desses. Então, cada um chama, às vezes, módulo de cabine, módulo, por exemplo, industrial, módulo, por exemplo, lá da plataforma. Então, são coisas assim que depois cada montadora vai estar trabalhando de uma forma. Eles nunca colocam o mesmo nome, gente, porque o pessoal fala que é espionagem industrial, se fizerem isso daí. Aqui, vale, no caso, isso aqui é válido para qualquer rede, no caso, que vocês estão trabalhando. A rede,
de um modo geral, gente, ela trabalha com 5 volts, tá? Eu vou ter uma rede high e uma low. Então, uma rede alta e uma rede baixa, tá? O que acontece? Ela vai formar, no caso, elas vão se complementar. Se eu tiver, por exemplo, uma tensão na high de 3,5, a low vai ter 2,5. Somando as duas, 5 volts, tá? E vocês podem ver aqui, ela tem, o que acontece aqui, ó. Então, o camarada vai falar para vocês aqui o seguinte, ó, a comunicação entre as unidades de controle com o sistema de CAN bus continua sendo serial e digital. Porém, as unidades de controle envolvidas não podem ler a informação da CAN bus diretamente. Para converter os sinais de CAN para digital, cada unidade de controle tem um decodificador interno que converte sinais CAN em sinais binários. Isso quer dizer que o computador, ele só entende, no caso, sinal positivo ou negativo, ou 0 e 1, tá? Que aí o pessoal fala que é código binário. Ou quando o pessoal fala, eu tenho um código hexadecimal. Então, hexadecimal, ele trabalha com 6 números e alfabeto, tá? Aí depende, no caso, como é que é feito essa configuração, tá? Mas a maioria das vezes vocês vão ver que, por exemplo, o número binário que vocês estão vendo aqui é uma tabela verdade de 0 e 1, que depende, no caso, do que vocês vão fazer. Até, por exemplo, para o camarada pegar e gerar uma letra, por exemplo, um caractere, ele vai ter que pegar uma série, por exemplo, dessa tabela verdade para poder gerar uma letra. Então, se você abrir o código-fonte, no caso do computador, vocês vão ver ali que o código-fonte dele é um monte, no caso, de numeração ali que está trabalhando, tá? Aqui, uma bobina é utilizada nas linhas de CAN para reduzir os ruídos elétricos, servindo como filtro, tá? E essa bobina aqui que vem a ser um resistor, tá? As figuras abaixo indicam essas condições de codificação de sinais CAN e filtro. Mostram também a diferença gerada entre sinais que são opostas e iguais. Então, a gente tem aqui a forma como é que ele vai estar entrando. Se eu tenho aqui, ó, CAN high, CAN low. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Um decodificador e esse cara aqui vai mandar para o microprocessador. Tá? Essa bobina que eles estão falando aqui, geralmente é o meu resistor que está, no caso, na linha. E se vocês forem ver aqui, gente, o que é? Para decodificar, o que ele fez aqui? Ó? 3,5 e 2,5. Então, ele vai fazer, no caso, essas variações. E aqui o digital é, geralmente, esse sinal quadrado. E quem, no caso, pode, no caso, interpretar esse sinal quadrado ou esse sinal digital? Eu só vou conseguir ver isso, por exemplo, numa rede se eu estiver usando um quê? Um oscilograma ou, no caso, um osciloscópio, tá? Já eu não consigo ver, por exemplo, na rede, ou a rede funcionando, se eu for usar um multímetro. O multímetro, única e exclusivamente, eu vou ver se ela tem a tensão de alimentação na high e na low. Agora, ela em funcionamento, quanto que ela está, no caso, como é que ela está, a informação, o gráfico, como é que ela está, no caso, me mostrando, não aparece, tá? Aqui um exemplo, só aqui no final, vocês estão vendo aqui da saída do binário, ó, o número de numeração que está saindo aqui, um montoeira, que para, no caso, fazer a decodificação. Então aqui, ó, o decodificador recebe os sinais de CAN alto e do CAN baixo, simultaneamente. Se ambos os sinais aparecem de nível de 2,5, a diferença entre ambos será 0 volts. Essa combinação é interpretada como um número binário 1. Que representa 5 volts. Se a leitura do CAN alto for 3,5 e a CAN baixo 1,5, a diferença vai ser de 2 volts. E essa leitura será interpretada como um binário 0, que representa 0 volts. Esses 1 e 0 formam as mensagens para a operação digital da ECU da máquina. Então, codificação nada mais é que, no caso, eu ter, no caso, uma codificação matemática para ele, no caso, estar
fazendo todos esses processamentos dentro, no caso, de um microprocessador, gente. Tá? Parece um negócio assim estranho eu falar que eu vou converter um sinal ou em 5 volts ou em 0 volts. Então, o que vai acontecer? É a forma como é que ele vai estar me dando a informação, tá? Interferências na rede. O que é interferência? Eu vou ter alguma coisa que vai estar poluindo, ou no caso vai estar não está deixando ela íntegra, tá? A forma entrelaçada dos fios. Isso quer dizer que quando eu pegar uma rede, vocês vão ver que é torcido os dois fios. Que a finalidade dele é, no caso, aumentar o campo magnético, tá? E aí eu tô, no caso, precavendo ou diminuindo, no caso, essa questão de emissões eletromagnéticas. Então, aqui, ó, a forma entrelaçada dos fios tem o objetivo de evitar as emissões eletromagnéticas perturbadoras do próprio cabo de dados ou de outras fontes externas. Veja alguns exemplos de fontes eletromagnéticas que podem influenciar no sistema de CAN. Circuito de potência. Já pensou se você pega lá um som, vai colocar um som lá e o cara coloca perto do módulo, por exemplo, que está trabalhando? Vai acabar dando interferência no funcionamento, no caso, da tua rede. Tá? Corrente de vela, se for, por exemplo, um automóvel. Aparelhos celulares, frequência, então muda, no caso, e ondas de rádio. Cada fio da bus de dados possui níveis lógicos diferentes, constituindo a CAN high e a CAN low. Tá? Com isso, a soma de tensão é constante em qualquer momento e se anula mutuamente, diminuindo os efeitos eletromagnéticos de ambos os cabos da bus. Aqui, gente, parece um negócio tão complexo. Vocês vão ver que na hora que a gente estiver pegando na prática, vocês vão ver ali que é muito fácil a questão de você testar, de você estar verificando a integridade da rede, tá? Então, desde aqui, ó, a rede CAN, transmissão do sinal. A CAN bus transmite simultaneamente dois sinais de tensão diferentes. A high, que utiliza uma tensão operacional de 2,5 a 3,5 volts, e a low, que utiliza a tensão de 2,5 a 1,5. Tá? Se vocês pegar 2,5 e 2,5, estão iguais. Se eu pegar 3,5, a outra vai ter que dar 1,5, que a soma das duas vai ter que dar o quê? 5 volts. Note que o sinal da CAN sempre será transmitido de 2,5, ou seja, terá uma diferença de 2 volts. Tá? Se eu pegar aqui 3,5, 1,5, a diferença de 2. Tá? O projeto da CAN utiliza a configuração de cabos torcidos, onde os cabos CAN high e low são torcidos entre si de forma muito rígida. Qualquer tensão induzida por interferência ou radiofrequência afetaria a forma da onda da CAN, high e low, simultaneamente, porém não tem efeito na comunicação entre as unidades de controle, porque não afeta as diferenças de tensão entre as duas linhas. Tá? Então, a gente tem aqui por que a gente tem essa diferença, ou ela é torcida aqui para evitar essa interferência. Aqui, gente, já mostrando um oscilograma. Então, o que é um oscilograma? Eu vou ter a minha CAN baixa, a minha CAN alta. 3,5 com 1,5. A média dele aqui é 2,5. Só que, o que acontece? A CAN, no caso, a low aqui está dando 1,5 volts e a CAN high está dando 3,5 volts. Tá? A gente vai ter a amplitude, ou, no caso, o tempo que a gente vai ficar trabalhando. Então, a gente tem algumas coisas que tem que ser visto. Se vocês pôr no osciloscópio a forma, cada um desses traços que vocês estão vendo aqui, ou esses cara que vocês estão vendo aqui, o comprimento, é justamente o pacote de dados que está sendo informado, no caso, na rede. Então, existem pacotes maiores, que a gente está vendo aqui, ó, tá? E pacotes bem menores que, no caso, devem estar informando e vão variando conforme o funcionamento, no caso, da máquina ou do veículo. Eu nunca vou ter, no caso, um padrão só, no caso, de informação, porque ele vai estar, no caso, pegando N informações, no caso, do sistema e transpondo ou intercomunicando com os outros módulos para ver o que é as prioridades. Então, tem algumas coisas que saem do motor, tem algumas coisas que saem do sistema de ar-condicionado, da parte elétrica,
do industrial, lá da plataforma, tá? Do hidráulico, se for o hidráulico da máquina, do pneumático da máquina, aí depende, no caso, como é que ela vai estar conectada, tá? Pode acontecer de ter ruído? Aqui, ó. O cara exemplificou o que é um ruído. O que aconteceu com o sinal? O sinal estava bonitinho aqui. Só que aqui, ó, ele perdeu a configuração. Isso quer dizer que teve alguma coisa que está alterando. Isso pode ser, no caso, gerar um defeito, tá? Ou, no caso, pode estar alterando o funcionamento da máquina. Ou, do caso, daquele módulo ou daquela unidade que ela está controlando, onde ela está captando esse ruído, tá? E aí o que acontece? O módulo perde a referência de sinal, emenda mal feita, campo magnético, etc. O ideal, gente, é que a gente não fique, no caso, emendando rede, tá? O ideal é que, no caso, quando você pega os fios da rede, eles sempre, no caso, tenham continuidade, 100%. Até de você fazer uma solda naquele sistema, vai dar interferência, porque ele vai aumentar a resistência no caso do sistema. Então, vocês vão ver que na hora que a gente for testar a rede, eu posso testar a tensão e posso testar a resistência no caso da rede, tá? Com o multímetro, quando eu não estou usando um osciloscópio. Que agora vocês estão partindo para um negócio que a gente não é visual, porque eu vou ter que, no caso, ver como que está, no caso, trafegando essas informações dentro, no caso, dessa rede, tá? Aqui, ó. Características da bus de dados em área de atração. Ó, a bus dados consiste em 2 cabos nos quais são transmitidas informações, tá? Para evitar influências parasitas ou eletromagnéticas ou ruídos elétricos, os cabos das bus estão trançados, então é torcido. E a bus de dados trabalha a uma velocidade de transmissão de 500 kilobits ou 500 mil bits por segundo. Se for rápido, de 125 a 1000 kilobits por segundo, tá? Se vocês pegarem esse de 1000 bits aqui, ela dá o dobro dessa que ele está falando aqui, 125 kilobits, no caso 1000 kilobits, ela dá o dobro. E a transmissão de protocolo de dados demora aproximadamente 25 milissegundos, tá? Ao tempo que vocês, por exemplo, dependendo, você pisca, ele já passou um monte de informação, tá? Então, tomar cuidado em relação a como é que é o tráfego, no caso dessas informações no sistema. Fluxo de dados. Ó. O protocolo de comunicação da CAN-BUS conecta em paralelo às unidades de controle. Então, ele vai estar toda, no caso, conectada em paralelo, por meio de 2 cabos. A linha principal da CAN, no caso alto, ou high, cabo amarelo, e a linha ramificação, ou CAN baixo, cabo verde. Tá? Os extremos da linha principal e da ramificação se conectam a 2 terminadores. Aí o que eu falei para vocês, esses terminadores é para deixar o quê? Estabilidade, no caso, no sistema, tá? E elas terem uma conexão. Então, ó, aqui, ó, esses terminadores são necessários para estabelecer a comunicação e indicar o final de linha, também eliminando a reflexão de sinal. O que é a reflexão de sinal? É como se eu tivesse, por exemplo, um espelho que ia bater e voltar a mesma informação. Então, esse terminador não deixa fazer isso. Os terminadores podem ser ativos, microcircuitos que dependem da alimentação, ou passivos, resistências, onde que ambos são suas funções é eliminar a reflexão do sinal. As mais comuns, vocês vão ver encontrar aqui, que são resistências, tá? Que a gente vai ver aí. Aqui, ó. A transmissão de dados. No momento da transmissão, todas as unidades, ou ECUs, ou os módulos de controle, aqui, ó, conectadas à rede, recebem a informação. Podemos observar que nem todas as ECUs necessitam da informação transmitida. Então, o que acontece? Se eu tiver uma informação no sistema, por exemplo, eu estou informando para a central que eu estou com as luzes acesas, tá? O que isso interessa para o motor? As luzes estão acesas ou não? Vocês acham que tem alguma informação que
tem que ser, no caso dito motor, que a máquina está com as luzes acesas? Tem prioridade isso ou não? O que vocês acham? Não tem. Não tem. Então, a gente tem que ver assim, por exemplo, por isso que eu falo, tá ali para o cara enxergar, mas o motor tem a necessidade de ficar sabendo o que está acendendo? Não. É isso que o Alan falou. Então, o que acontece? Vamos supor que nesse mesmo sistema, por exemplo, eu estou tendo um problema no caso de conexão de engate de marcha. Isso altera o funcionamento do motor, porque o que vai acontecer? Vai alterar a potência gerada ou efetivamente o trabalho, no caso, executado. Então, essa informação, o motor vai ter que ter uma prioridade de receber essa informação que, por exemplo, a marcha não está conseguindo fazer a conexão ou fazer uma progressão, uma regressão de marcha. Então, acaba, no caso, tendo uma informação que seria necessária. Eu tenho essa informação, por exemplo, para mim, é verídica eu mandar isso lá para a central de iluminação que está com problema na transmissão? Não. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender, como é que é essa conversa que eu tenho entre, por exemplo, um sistema e o outro. Tá? Aqui, ó, depois de receber as informações, cada unidade ou cada ECU envia uma resposta de confirmação. Isso quer dizer, ela recebeu. Se aquilo lá tem prioridade para ela, ela fala que vai estar usando. Se não tem, então, ela só recebeu aquela informação, mas ela não vai usar. Tá? Que originou uma mensagem para indicar que recebeu corretamente. As ECUs que necessitam da informação irão atuar e avisar a unidade geradora da mensagem. E as demais que não utilizam a mensagem somente informarão que receberam, conforme ilustra a figura abaixo. Se não houver resposta dentro do tempo padrão, 4 segundos, ou a resposta vier distorcida, a ECU original enviará um código de erro a CAN bus. Isso quer dizer que, por exemplo, pode ser que aquela unidade está em aberto, pode ser que ela está em curto-circuito, pode ser que ela não está usando aquela informação, ou alguma coisa assim, tá? Então, se vocês forem ver aqui, ela está indicando e aqui ela está dando a resposta. Obrigado. Ele pegou aqui a informação e fala que tá. Ó, não preciso desta informação. A unidade também estava, no caso, não estava utilizando. Ok, recebi a informação. Então, é a forma como é que ela se conecta ou elas interligam no sistema para mim estar, no caso, funcionando o conjunto, tá? A transmissão, tá? A rede tem ampla capacidade de detectar erros e de automaticamente transmitir dados corretamente. Em outro tipo de rede, no caso, unidade ou um microprocessador defeituoso pode interromper parcialmente a comunicação de uma rede. O protocolo CAN está programado para que uma ECU defeituosa não interrompa a comunicação. Isso quer dizer que se eu tiver com um problema na ECU lá, sei lá, da plataforma ou do hidráulico, ele não vai deixar de funcionar a parte do motor, tá? Se ambas as linhas de rede se quebrarem, a comunicação será dividida no ponto de ruptura. Se só uma das linhas se quebrar, uma mensagem de erro será gerada e a comunicação se dividirá em ponto de ruptura. A comunicação normal se restabelece tão logo seja reparada a ruptura, ou, no caso, a quebra, que a gente teve, no caso, no sistema, na linha. Se não existir uma resistência em alguns dos CCUs de circuito aberto, não haverá comunicação na CAN bus. Deve existir pelo menos uma ECU com resistência para que o circuito parcial funcione se equipado. Se ocorrer um curto-circuito ao positivo ou à terra, toda a comunicação será interrompida. E as ECUs que equipam a pulverizador não contêm terminadores internos, somente externos, e são do tipo ativo e microcircuitos. Tá? A topologia, aqui, ó, eu falei de protocolo para vocês, ó, a topologia ISO 11783, que é, no caso, o protocolo de informação, no caso, que é usado nas máquinas. Ó, a norma que rege a implementação de rede SCAN, tá, em máquinas agrícolas é a ISO 11783. Simplificadamente, 3 elementos constituem o sistema de ISO. Então, eu tenho lá, que é esse sistema 11783, ECU, que é uma unidade de controle eletrônica, a CAN, no caso,
implementos, no caso, do trator. E o VT é um virtual terminal, tá? Que seria aonde que eu vou estar agregando tudo isso aí. Então, a gente tem aqui, ó, o objetivo. Essa, no caso, é uma codificação que é padrão, que é internacional, que vocês estão vendo que é pela norma ISO. Pode ser entendido como um programa que contém operações e funções específicas da máquina e do processo onde ela atua. Assim, o objeto de uma colhedora de cana ou de um pulverizador são diferentes, uma vez que possuem aplicações distintas. Então, a forma, então não tem como, por exemplo, a arquitetura ou a forma de programação ser igual de uma colhedora ou, no caso, aqui do pulverizador que ele tentou explicar aqui. A função do terminal virtual é executar o objeto e permitir o controle do sistema associado a ele. Então, esse terminal é como se eu estivesse reunindo no caso, como se fosse o meu servidor e tudo que tiver associado a ele, no caso, vai estar permitir o que? O controle desse sistema, tá? A capacidade de executar diversos objetos permite que o mesmo, ou o terminal virtual aqui, ó, possa ser utilizado em diversos processos agrícolas e manter a compatibilidade entre fabricantes diferentes. Então, esse terminal ele pode ser, no caso, utilizado, por exemplo, em fabricantes diferentes. Eu tenho da Valter, eu tenho da Mag, eu tenho da Massey Ferguson, eu tenho da Case, eu tenho da John Deere. Então, através desse protocolo, eu poderia estar usando, no caso, esse tipo de informação num só. Aqui tem um negócio interessante, gente. Quando a gente for fazer a leitura disso, se eu tiver um scanner, ele tem que ter a parametrização para fazer a leitura nesse tipo de protocolo. Senão, ele não me dá resposta nenhuma. Tá? Se tiver um protocolo diferente desse, ele não vai conseguir fazer a leitura. Aqui, ó, a rede ou o significado é um controlador no caso da rede ou a área da rede. Então tem aqui, ó, descrição. Significa que as unidades de controle estão interconectadas e intercambiam dados entre si. Isso quer dizer, eles trocam informações entre si. A rede CAN de dados é uma solução variável para esse intercâmbio. Um CAN bus de dados pode ser comparado a um ônibus, tal como um ônibus pode transportar um grande número de pessoas, a CAN bus transporta grande número de quê? De informações. Se vocês prestarem atenção aqui, gente, no final dessa rede aqui, o que está aqui? Ó? Um terminal. Aqui é um resistor. Esse módulo aqui está ligado na high e na low. E esse outro módulo ligado na high e na low. E esse outro módulo ligado na high e na low. Então, todas elas têm uma informação da outra. E o que está trafegando aqui? Ele fala do ônibus aqui, mas é a quantidade de dados que eu tenho trafegando dentro, no caso, dessa rede. Tá? O princípio de transmissão funciona de um modo parecido com a conferência telefônica. Uma unidade de comando modula seus dados, introduzindo na rede ao mesmo tempo que as demais a escutam. Só um minuto aqui, peraí, pessoal. Oi. Estava em cima a figura aqui. Então tem aqui, ó. Se os dados forem interessantes para alguma das unidades interconectadas, serão absorvidos pela mesma. Caso contrário, serão ignoradas. Então, é a forma como é que eles estão, no caso, conectando aqui a rede. Então, eu posso ter, por exemplo, se eu tivesse um sistema de telefone via... Ou se não, vamos colocar a internet hoje, que vocês falam via digital. Ou via cabeamento.
Eu tenho um monte de casa aí que está tudo conectado nesse cabeamento, tá? Eu posso ver tudo que o pessoal pode ver. Eu quero entrar no Google. Então, todo mundo tá vendo o Google, mas eu tenho as informações. Eu vou, no caso, através de uma programação, selecionar o que eu quero ver. Então, eu entro na rede e vou determinar o que eu quero ver no caso dessa rede. Então, a forma como é que ela vai estar modulando e verificando, no caso, os tempos que ela tem de interferência ou o tempo que ela tem de ação dentro, no caso, desse banco. Tá? Vantagens. Se o protocolo de dados tem que ser ampliado com informações suplementares, somente é necessário modificar, no caso, o software. Então, se eu quero implementar mais coisa, para fazer mais coisa, o cara vai só reprogramando em cima. Ele não precisa voltar lá atrás e programar tudo do zero. Ele só vai implementar mais algumas coisas em cima. Uma baixa porcentagem de erros mediante uma verificação contínua de informação transmitida por parte das unidades de comando e por proteção adicionais nos protocolos de dados. Menos sensores e cabos, graças ao uso múltiplo do mesmo sinal de sensor, é possível uma transmissão de dados muito rápida entre as unidades de comando, que é aquela velocidade, no caso, de transmissão de dados que a gente estava falando. Tá? E aqui, gente, se vocês, por exemplo, depois tem aqui algumas exemplificações, como é que eu vou, no caso, fazer para me entrar e verificar a integridade, por exemplo, da rede? Eu vou ter que fazer uma comparação entre esses dois resistores que a gente tem em final de linha, ou os terminadores. Tá? Cada terminador desse aqui, vocês vão ver que ele tem aproximadamente 60 ohms. Tá? Aí o cara fala assim, mas professor, eles estão colocados aqui, no caso, série. Que somando aqui, os dois daria, no caso, 120 ohms. Tá? A gente vai ver ali qual que é esse objetivo depois. Tá? Só para a gente terminar agora. Então, a gente tem aqui as funções atribuídas. O controlador aqui, ó, recebe do microprocessador uma unidade de comando. Os dados que são transmitidos acondiciona-os e passa para transceptor CAN. Da mesma forma, recebe os dados do transceptor da unidade de comando. O transceptor, então o controlador vai para os dados do transceptor. O transceptor é um transmissor e um receptor. Transforma os dados do controlador CAN em sinais elétricos e transmite essas informações através dos cabos da CAN. Da mesma forma, recebe os dados e transforma para o controlador. Aqui, gente, esses caras aqui, o receptor e o transceptor, um no caso, ele está transmitindo, o outro ele está recebendo. Ele vai converter em sinal digital, tá? O elemento final da CAN de dados é uma resistência elétrica, evita que os dados transmitidos sejam devolvidos em forma de eco dos extremos dos cabos, tomando falsas informações. Os cabos de dados funcionam de forma bidirecional e servem para transmitir os dados. São denominados de high, sinal de nível lógico alto, e low, sinais de nível lógico baixo. Tá? Então, a gente tem aqui como é que é o tráfego dessas duas situações. Cada linha dessa aqui, então, eu tenho uma linha high e uma linha low. Tá? E os terminadores aqui, que eles falam aqui em cima, são os dois resistores que a gente tem em final de linha. Tá? Gente, vamos deixar para amanhã a mostrar para vocês como é que testa isso aqui lá no trator. A maioria de vocês já viram, por exemplo, que tem no trator, que tem lá na colheitadeira, não tem um terminal lá ou uma tomada de diagnóstico, o pessoal fala? Alguém já viu isso? Alan, já viu isso lá, ó, Alan? Gilson, viu isso já lá, não? Já, sim, senhor. Você tira, aí o pessoal fala assim, olha, eu tenho como testar aqui nessa tomada aqui as duas, por exemplo, eu tenho a rede que pode ser do trator, eu posso ter a rede no caso do implemento, eu posso ter outras redes que pode estar conectadas. Então, eu posso testar por ali, tá? Ali eu estou vendo a integridade dela, que eu posso ver a tensão,
E ainda eu posso ver também, no caso, se ela está em curto-circuito ou ela está em aberto, tá? Então, são as duas formas que a gente vê um teste mais rápido para a gente ver se está funcionando ou não, no caso, essa rede, no caso, no sistema. Porque aquilo que a gente tinha, gente, anteriormente, que se eu pegasse lá, tivesse 5 módulos, tivesse todo aquele montoeira de 60, 70 fios ligado naquele módulo, e ele fosse ligado tudo, que tamanho que tinha que ter que ser aquele outro módulo final dele lá para estar conectado todos esses 60 fios de cada, ou 60 conector de cada módulo para, no caso, tá todas as informações. Então, ele reduz isso tudo, no caso, numa rede, diminui essa quantidade de fiação, tá? A única coisa que ele vai estar pedindo para vocês informarem é se está em curto-circuito ou se ela está com a rede aberta. E aí vocês vão estar testando isso daí. É um negócio assim que simplifica, no caso, a conexão. Logicamente, se você pegar alguma coisa, eu estou com um problema na plataforma. Às vezes, o problema é só lá na plataforma, não tem nada a ver ali com industrial, nada a ver com a parte de funcionamento da parte automotiva, no caso da máquina. Então, você vai ter que resolver o problema lá na plataforma. Eu estou com um problema no industrial. Às vezes eu vou ter que resolver o problema no industrial. Não, no caso, trocando informações, por exemplo, entre no industrial e a plataforma, tá? Então, se ele está setando que é no industrial, você vai achar o erro lá onde está no industrial. Tá? Ou se é na plataforma, ou se é no ar-condicionado, ou se é na parte de iluminação. E você vai eliminando isso, daí facilita, no caso, para você tá achando aí o posicionamento de cada um. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem um tempinho amanhã cedo, quando vocês chegarem na empresa, peçam para o pessoal mostrar a arquitetura elétrica de uma coletadeira para vocês. Depois vocês me dizem o que vocês acharam disso. Que daí, dentro dessa arquitetura elétrica, já vem, no caso, as redes que vão estar interconectadas. Aí vocês perguntam para algum eletricista, pergunta quantas redes tem, no caso, numa colheitadeira. E aí vocês vão falar, faz um equiparativo com o pessoal que trabalha mais com trator, pergunta quantas redes tem no trator. Tá? Pode ser o mais simples ou o mais top que vocês tiverem dos tratores. Tá? Vocês vão ver que o número de redes são bem menores, por exemplo, que são usadas nos tratores que em colheitadeiras. Tá? Vamos parar por aqui, gente. Amanhã a gente volta a conversar mais um pouquinho. Esse assunto aqui é bem complexo para a gente explicar, só que para vocês, no caso, testarem, vocês vão ver que é bem simples depois, no caso, para estar testando. Tá ok? Falou. Beleza. Então tá, joia, gente. Bom final de tarde para vocês e se cuidem aí, tá? Outra coisa, passei a avaliaçãozinha lá para vocês. Até quarta-feira, veja lá, é bem simples. O Gil já fez, já mandou. Quem tiver, no caso, com tempo vago aí, ó, é bem tranquilo. Só passar para mim pelo e-mail depois. Beleza? Beleza. Falou, Beleza, então. senhor. Até Falou, mais, gente. Até mais. Falou.